Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite para mais uma live, conversar um pouco, né? Conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. E você, desde já, é o nosso convidado todo especial para participar conosco. Sempre estamos aqui com esse objetivo de tratar um pouco, né, da palavra do Senhor. Está chovendo aqui no Piauí, viu? Graças a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia, Abacuque, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu a tu e me escutas? Bom, somente isso. Nós queremos falar um pouco dessa noite sobre crise, né? Crise. Será que nós estamos preparados realmente para a crise que está sobrevindo, já veio sobre o nosso mundo, sobre o nosso país? Quando começamos a examinar a Bíblia, a palavra do Senhor, nós ficamos sabendo que a crise sempre existiu, né? Sempre esteve presente no seio da humanidade. E o mundo, ele já foi atingido por várias crises, né? A crise ambiental, nós podemos lembrar de Chernobyl, uma crise ambiental que quase todo mundo foi afetado. A crise do terrorismo internacional, todos lembram do que aconteceu no dia 11 de setembro nos Estados Unidos, uma crise tremenda. E também podemos lembrar da crise econômica que o Brasil todo, o mundo todo estava envolvido. E aqui no Brasil, nós podemos ver também que nós estávamos saindo de uma crise que o Brasil todo esteve envolvido por causa da corrupção, e imediatamente o mundo todo foi acometido de uma crise muito séria, que é na área da saúde, que é a crise do coronavírus, né? Hoje está todo mundo aí confinado, não somente no Brasil, mas na Espanha, onde o índice é muito forte de pessoas com coronavírus. E também podemos ver que em outras partes do mundo as pessoas também estão sofrendo duramente por causa da crise que estamos atravessando, né? Porém, nós podemos ver que a Bíblia, ela fala que a crise está relacionada com o final dos tempos, né? Está relacionado com os últimos dias. Tiago, capítulo 5, versículo 3, ele vem tratar disso, né? Vem tratar dessa crise que estamos atravessando. Então as crises, elas começam a apontar, começam a dizer, começam a falar para algo tão importante que nós esperamos a qualquer momento, que é o arrebatamento da igreja do Senhor, né? Isso aqui é fundamental, é importante que cada um esteja realmente esperando esse momento tão lindo, tão importante que é o arrebatamento. Muitas pessoas começam a se preocupar. Estamos assustados? A igreja evangélica está assustada com essa crise que estamos enfrentando? Igreja fechada, os cultos não são realizados nos templos e muita coisa acontecendo. Aí começa a surgir uma preocupação. Será que estamos preocupados? Sim, por um lado estamos preocupados. Porém, por outro lado, nós sabemos que isto aí é final dos tempos, os últimos dias, né? Os últimos dias da igreja, os últimos dias que estamos atravessando na face da terra. Então as crises, elas vêm, são sinais dos últimos dias, sinais dos últimos momentos da igreja que está na face da terra. Agora, como crente, nós podemos vencer essas crises
Claro que podemos, né? Claro que podemos vencer essas crises, sim. Inclusive, Deus tem muitas maneiras para nos ajudar a vencer essas crises. Nós podemos ver através da história bíblica muitos líderes e profetas que venceram as crises no momento mais difíceis que estavam atravessando. A primeira coisa que nós, como crentes, temos que fazer é examinar até que ponto essa crise pode ir. Então, como crente, para que possamos vencer essas crises que estamos vivendo, crise econômica, financeira, crise na área da saúde, crise emocional, etc. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é identificar a dimensão desta crise. Veja, esta crise está atingindo que parte? Em primeiro lugar, ela está atingindo o lado financeiro. Quem está trabalhando? Poucas pessoas estão trabalhando. Quem está envolvido nesta crise? Todos. Então, a parte financeira está sendo atingida pela crise, né? Então, nós temos uma crise financeira, nós temos também uma crise emocional. Por que uma crise emocional? Porque esse confinamento que faz com que fiquemos em casa, inclusive para nós aqui em Teresina, existe até multas, né? Para quem infligir, para quem não obedecer, para quem sair à rua, tem até multa de R$500 por pessoa. Então é uma crise que estamos atravessando. Então, até quando essa crise pode ir? Então, em primeiro lugar, examinar a dimensão. Já sabemos que essa crise ela envolve finanças, ela envolve emoção e ela envolve religião. Por que ela envolve religião? Veja, a religião está relacionada porque não podemos abrir nossas igrejas, né? Não podemos abrir nossas igrejas. E se não podemos abrir nossas igrejas, lógico, muitos irmãos estão em casa. E muitos estão até estressados, sem saber o que fazer. Muitos estão querendo sucumbir na fé e até culpar Deus, porque essa crise está a cada dia. Veja, se nós queremos culpar Deus por essa crise, nós não estamos vendo a dimensão dela. Então, esta crise, ela tem uma dimensão financeira, ela tem uma dimensão religiosa e ela tem uma dimensão emocional, né? Está aqui o Fábio, está ligado conosco, o pastor Giovanni, né? Alex também está ligado conosco, e Giovanni Ferreira, e vários irmãos estão aí ligadinhos na nossa live, né? Isso é importante. Ricardo Braz, nosso futuro vereador, né? Também ligadão conosco. Então, meus amados, prosseguindo, então, para vencer, nós temos que dimensionar esta crise. Até o que é que ela envolve? Então, esta crise que estamos vendo, ela envolve finanças, emoção e religião. Nós já sabemos que essa crise abrange 3 lados, né? Finanças, emoção e religião. Como ela abrange finanças, nós podemos ver até onde eu posso aguentar, até onde eu posso ver, até onde meu dinheiro pode me ajudar. E é aqui que nós vamos entrar para uma outra dimensão, que é mudar o padrão de vida. Então, para vencer a crise, nós temos que dimensionar a crise, saber o tamanho dela, a profundidade, o que é que ela envolve. Então, nesse caso aqui, nós temos finanças, nós temos emoção e temos religião envolvido nesta crise. Agora, para que eu possa vencer, no caso, para que eu possa, do lado financeiro, para que eu possa vencer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar o meu projeto, o meu padrão de vidas. Veja, se eu era aquela pessoa que ia tomar café no shopping, almoçar no shopping, agora eu tenho que mudar essa atitude. Por que mudar? Porque o padrão de vida não é o mesmo. Eu não tenho mais aquele dinheiro que eu tinha. Eu não ganho mais aquele dinheiro que eu ganhava. Mas nada disso, né? Não temos mais. Queremos fazer um parênteses aqui e saudar aí o
pastor Caetano, em Mancrené, lá em Alagoinha do Piauí, o evangelista Eduardo Almeida, ligadão conosco lá em Floriano, né? A Nória, lá em Passagem Franca do Piauí, pastor Josué, lá em São Luís, Laudiane também, então muita gente ligada conosco. Mas voltando, então mudar meu padrão de vida. O padrão de vida que eu tinha, eu preciso mudar. A roupa de marca ou grife, né? Eu tenho que parar um pouco. Por quê? Se eu não parar, eu não vou ter condição de vencer esta crise que está me acometendo meu lado financeiro. Então é importante que eu, né, mude meu padrão de vida. Então, a partir do momento que eu vou mudar meu padrão de vida, eu vou ter condição de vencer esta crise. A irmã Elzia Oliveira, vice-prefeita de Vitória do Mearim, também ligado conosco. Valdomiro Gamileira, meu amigão. Então, meus queridos, vamos mudar o padrão de vida? Se ir para o shopping, temos que mudar, porque o shopping está fechado, né? Já não temos como ir mais no shopping. Mas então, mudar o padrão de vida é uma maneira que temos para vencer a crise. Porque já sabemos que a crise é financeira, é crise emocional e é crise religiosa. Para o lado financeiro, eu vou mudar meu padrão de vida. E esse padrão de vida também está relacionado para o lado financeiro e também está relacionado para o lado emocional. Gente, muita gente ainda não parou para observar que tem emoção, que chora, que sente raiva, que tem ódio, que grita, que sente desejo. Muita gente ainda não parou para observar isso. Porque tem muita gente que pensa que é um autômata, não tem lágrima, não chora, nada disso. Mas nós temos que observar que nós somos humanos. E como humanos, nós choramos. Como humano, nós sentimos raiva, né? Como humano, nós sentimos vontade de gritar. Hoje, eu moro aqui próximo a um condomínio, né? E agora mesmo eu vi as pessoas gritando no condomínio, né? Lá do 20º andar, eu ouvi as pessoas gritando mesmo. Quer dizer, a maneira como as pessoas estão vivendo o seu lado emocional. Então, o lado emocional das pessoas está triste, não estão sabendo administrar a crise emocional que estamos vivendo. Então, isto aí é muito sério mesmo. Então, a crise envolve finanças, mudar o padrão de vida, emoção, também mudar o padrão de vida. Porque a partir do momento que nós mudamos o nosso padrão de vida, nós vamos ter condição de vencer. Mudar o padrão de vida do lado financeiro, deixar de gastar e passar a economizar. Porque a partir do momento em que economizamos, nós vamos ter condição de vencer, né? Outra coisa, o lado emocional que estamos tratando, nós temos que saber que nós podemos chorar. Meu amigo Odiel Lopes, Pai do Senhor, né? Você pode chorar. Não é pecado chorar de jeito nenhum. Pelo contrário, quando você chora, você alivia suas tensões psíquicas, né? E essas tensões psíquicas que fazem com que você fique muitas vezes travado, não saia, fique com medo. Você precisa fazer com que essas tensões sejam aliviadas. Isso pode ser através do choro, pode ser através do riso. Hoje eu comentava com a minha esposa aqui que nós precisamos ter senso de humor. E o senso de humor fará com que você alivie a sua tensão psíquica. Olha, você pode contar piada, não piadas indecentes, mas você pode sorrir. Porque a partir do momento que você começa a sorrir, você vai aliviando suas tensões psíquicas. Então, vencer a crise é mudar o padrão de vida, né? A crise religiosa. Por que a crise religiosa? É porque está envolvendo as igrejas, não somente aqui do Brasil, mas no mundo todo. Tem um amigo que são pastores e trabalham em outros países, sempre estamos conversando, ele mostrando que lá nos países onde estão convivendo e sobrevivendo, a igreja está fechada também. Por outro lado, nós temos que saber administrar também que, além de ser uma crise que envolve a igreja, é uma crise espiritual.
Por que uma crise espiritual? Por muito tempo, né? Muito tempo Satanás tentou fechar as igrejas, não conseguiu. E agora, de repente, as igrejas todas fechadas, sem ter cultos, sem ter o círculo de oração, sem ter os grupos de oração, tudo fechado. Mas, irmãos, uma coisa nós temos que saber, é que mesmo ausente do templo, nos nossos lares, nós podemos buscar o Senhor, nós podemos orar, porque a oração, ela é algo muito importante, né? A partir do momento que nós começamos a orar, essa guerra espiritual, que está lá no capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos vencê-la. Então, a partir do momento que a igreja, mesmo ausente do templo, né, ela começa a orar,